Olá, internauta cinéfilo, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Góes em mais uma homenagem do Fechando as Cortinas. Dessa vez nós vamos homenagear um grande roteirista que nos deixou no ano passado, 2020. Segue a vinheta. Então o nosso homenageado de hoje é Ronald Howard. É um grande roteirista, sem sombra de dúvidas, né? Homenageado aí já com o Oscar em 2002 pelo filme O Pianista, né? Que é uma adaptação de um livro, né? De uma biografia de um pianista, e ele levou para o cinema. Aliás, uma das especialidades de Ronald Howard era justamente essa, a de transcrever, passar de um livro ou de uma peça de teatro para o cinema, ou seja, fazer a adaptação era realmente uma das especialidades dele na arte do cinema. Mas ele sempre foi um escritor de teatro. Note, ele nasce então lá na África do Sul, nos anos 30, em 1934. Aí, nos anos 50, ele vai para Londres. Quando ele chega em Londres, de cara ele já vai trabalhar no teatro, que era comandado pelo veterano Donald Walfitt. E os seus trabalhos passam então a roteirizar cinema, seriado e TV. Muito bem. Logo ali no início dos anos 1960. Mas ele nunca parou de trabalhar para o teatro. Aliás, teve uma entrevista ao jornal The Guardian, né, que ele disse o seguinte: eu faço filmes pelo dinheiro, e é um ótimo dinheiro. Eles nos pagam mais do que deveriam. Eu não vou reclamar, mas escrever para o teatro é o que eu mais amo, porque o teatro é sobre linguagem e relacionamentos. Então ele trabalha com Donald Walfitt, ou Sir Donald Walfitt, entre 53 e 58. Muito bem, e ele trabalha como camareiro pessoal de Walfitt. Além de trabalhar nas peças lá, ele também ajuda a cuidar, né, dos pertences dentro do teatro lá do seu mestre. Depois, em seguida, ele começa a escrever já várias obras sobre essa ambientação artística. E essa vivência como um camareiro pessoal gerou um dos roteiros mais bem-sucedidos da história do teatro contemporâneo. Criado em 1980, The Dresser, ou O Camareiro, estreou em Londres e logo no ano seguinte já estava sendo encenado na Broadway, em Nova York. E em 1983, devido ao sucesso de bilheteria, o próprio Ronald Howard criou uma adaptação para o cinema, que chegou a concorrer ao Oscar de roteiro. Olha só, já começou ali então a participação dele no mundo do Oscar. Muito bem. Essa história chegou aos palcos brasileiros, sendo interpretado pelo Tarcísio Meira. Aliás, tem um vídeo no canal aqui que nós falamos dessa peça. O Camareiro foi a última peça de teatro que nós vimos fisicamente em 2020, antes da pandemia. E a última adaptação dessa história premiadíssima, ela foi feita para a TV, né? É um filme interpretado pelo Anthony Hopkins e Ian McKellen, né? Em 2015. Muito bem. Né? O Oscar de melhor roteiro adaptado chegaria somente em 2002, em O Pianista, onde Ronald cria uma adaptação da biografia do pianista Władysław Szpilman. Esse trabalho, dirigido por Roman Polanski, gerou outros trabalhos com a dupla, né? Os dois já fizeram mais coisas além do filme O Pianista, né? Eles trabalharam também em Oliver Twist, em 2005 também. E depois se juntaram para fazer um curta-metragem também, em 2012. O último trabalho de Ronald Howard para o cinema foi O Quarteto dirigido por Dustin Hoffman. Veja só, né? Os grandes nomes do cinema se juntam com o Ronald Howard pela grande importância dele para o cinema também. Então, depois do Oscar de 2002, ele ainda concorre mais uma vez em 2007, então, com o filme O Escafandro e a Borboleta. Bom, a especialidade dele era justamente a adaptação de roteiros para o cinema. Ele pegava então biografias, romances ou roteiros de teatro e transformava em linguagem de cinema ou TV. Isso é muito bom. Ele fez adaptações de biografias para TV, como o de Evita Peron e o do Nelson Mandela também. Em uma das adaptações que ele próprio fez, que o Ronald Howard fez, teve a participação da nossa querida Fernanda Montenegro nas telonas, no filme Amor em Tempos de Cólera, adaptado do romance de Gabriel Garcia Marques, né? Veja só, esse filme, às vezes você nem percebe quem é o roteirista, porque ele está sempre trabalhando no bastidor, né? Sempre a vida dele foi essa, trabalhar nos bastidores, seja como camareiro, ou seja como escritor, como roteirista. Ele fez um grande trabalho na vida dele, a carreira dele é gloriosa, sim. Foi casado com Natasha Howard, que é uma mulher extremamente elegante, tataraneta de Catarina II, lá da Rússia.
É que ela própria, ela se mudou logo criança para Londres e ela decidiu largar o balé para dedicar aos palcos, né, para cuidar dos palcos. E foi numa dessas de trabalhar com os palcos em 1957 que ela encontrou um jovem ator que também era o camareiro pessoal lá do Sir Donald Wolfe. Olha só, né? Eles se apaixonaram e logo se casaram em 59 e tiveram 3 filhos. Natasha já é falecida, ela faleceu em 2013. A importância de Ronald Howard para o cinema e TV e para o teatro também é inegável, não tem como discutir isso. Certamente ele será homenageado no Oscar de 2021, que vai acontecer agora em maio. O último capítulo do roteiro da vida de Ronald Howard foi escrito então no dia 8 de setembro de 2020, por causas naturais, exatamente. O falecimento dele ocorre então nessa data, e ele então nos deixa, mas deixa um legado absolutamente maravilhoso para o cinema. E fica aqui o nosso muito obrigado pela vida e obra de Ronald Howard, esse grande roteirista de cinema, TV e teatro. E seguimos fechando as cortinas e até a próxima.